E em Wuhan, cidade chinesa onde surgiu o novo coronavírus, as restrições de deslocamento vão acabar no dia 8 de abril. Ao todo, foram mais de 2 meses de confinamento. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. A China agora começa a trazer a notícia para nós de que a quarentena está acabando. A princípio, o mundo olha para lá, olha para essas coisas e sente pelo menos suspiro de alívio, vê uma luz no fim do túnel. Mas será que isso traz algo aí para todos nós? A regra de 3. Mais uma vez eu tenho que repetir isso nesse vídeo. Eles geram uma situação, causam um caos e trazem a solução para esse caos. Essa é a famosa e simples regra de 3, utilizada pelos líderes mundiais, pela elite mundiais e instituições que eles fazem parte. E como é que vemos essa regra de 3 agora vindo de tudo isso, do fim de tudo isso, da forma que eles estão anunciando? Pois pouco ainda se fala nisso, mas as pessoas vão ver como é que agora o controle será muito maior, pois as pessoas que estão liberadas a sair da quarentena na China, elas têm que seguir uma única condição, depois de tempos aí, meses de confinamento. E qual é essa condição que elas estão ávidas, cegas, loucas, para seguir e enfim sair de suas casas e voltar à sua rotina normal? A condição é que agora elas andem com uma marca. O princípio da marca, aquela que está descrita no livro de Apocalipse. Elas precisam sair de suas casas somente se tiverem um QR Code em cada uma. Vocês sabem o que é realmente um QR Code? O QR Code é aquilo que dará amparo ao fim das cédulas físicas, é aquilo que dará amparo ao controle de cada ser humano, a marca de cada ser humano, no único banco de dados mundial. É o que fará com que esse único banco de dados mundial seja controlado por um único ser humano. Olhando pelo lado das escrituras novamente, o próprio anticristo, o próprio antimessias, esse terá controle sobre cada ser humano. E agora as pessoas começam a ser marcadas na China para, enfim, poderem ser liberadas dessa quarentena. Você acha que é loucura minha? É teoria da conspiração? A gente vai ver isso aqui nessa reportagem que eu estou colocando para vocês. E mais uma vez eu gosto de reforçar a China sendo a cabeça aí dessa nova ordem secular, da mesma forma que muitos desses globalistas, líderes mundiais que temos nos dias de hoje, como o próprio George Soros anunciou, a China deveria fazer, está fazendo parte disso. This would be the time because you really need to bring China into the creation of a new world order, financial world order. So I think you need a new world order that China has to be part of the process of creating. E essa matéria que estamos vendo aí, ela é da revista Época, que diz assim: a província chinesa onde surgiu tudo isso anuncia o fim do confinamento para moradores. Ali, habitantes da cidade de Wuhan, o epicentro de tudo isso que está ocorrendo, deverão esperar até abril para saírem nas ruas. E eles continuam: o berço disso tudo, a província de Hubei, se prepara para sair da quarentena. A partir de quarta-feira, agora no dia 25, os moradores da região já poderão circular livremente, segundo decisão anunciada pelas autoridades chinesas. No entanto, perceba como eles colocam aí, no entanto, é necessário fazer algo para você ter a sua liberdade de volta. Mas a sua liberdade verdadeira, a partir desse momento, jamais será como era antes, jamais será real. Para ser livre, é necessário que agora você seja escravo desse banco de dados mundial. E futuramente, em um tempo próximo, assim como está escrito, nós vamos falar de escrituras aqui nesse vídeo, assim como está escrito, você será escravo do único líder mundial. O homem escolhendo aí um outro homem como um único líder e saindo debaixo do jugo do Criador. Aqueles que deixarem e aceitarem serem marcados por esse único líder, por esse sistema todo de inteligência artificial, de automação, entre outras coisas, esse estará aí basicamente negando ao Criador e negando a Cristo. Então, no entanto, os habitantes de Wuhan, cidade onde foi detectado tudo isso, onde tudo isso começou, que desde janeiro estão sob confinamento, devem esperar até o dia 8 de abril para poderem sair, enfim, normalmente às ruas.
E eles estabeleceram que para circular nas ruas livremente, como eles já circulavam antigamente, os moradores deveriam apresentar um QR Code, um código QR, um código de barras bidimensional verde em seus telefones celulares, enviado pelas autoridades. O código atesta que a pessoa não é portadora disso aí que causou essa crise mundial. Hoje, os chips estão nos seus celulares. Hoje, assim como anunciou há um tempo atrás, o próprio comercial da Apple, dizendo que muito mais das suas informações estão em menor quantidade na sua casa do que no seu celular. O seu celular tem muito mais informações suas pessoais do que tudo isso. Nesse exato momento, há mais informações pessoais suas no seu telefone do que na sua casa inteira. Essas coisas são privadas. E elas deveriam ser só suas. As pessoas não percebem que a vida delas hoje basicamente estão nos celulares. O chip hoje ainda está no celular, mas no futuro estará nas suas mãos. E esse QR Code que as pessoas já estão se acostumando como uma programação neurolinguística que aparentemente está trazendo liberdade para elas, é o que tornará todas essas pessoas escravas. E a gente vê aí que nas próprias escrituras, no livro de Mateus, no capítulo 24, o próprio Cristo, o Messias, alertou para todas as pessoas que isso era mister de acontecer, isso viria a acontecer. Vamos ler aí o início de Mateus 24 para que a gente possa entender. E eu acho interessante esse capítulo porque ele começa ali com os apóstolos olhando para o templo físico, para o falso templo, aquele templo que é apenas a figura do verdadeiro templo que somos nós. E aí os apóstolos ficam ali admirados com as construções, com as pedras monumentais do templo de Herodes, construído ali naquela época, que demorou 40 e poucos anos para ser construído, e dizem a Cristo: olha, admirados, olha o tamanho disso tudo. E Cristo dá uma resposta perfeita para eles: pedra sobre pedra não ficará nenhuma, não restará mais pedra sobre pedra desse templo físico, pois o templo físico é um falso templo. Após ele no Calvário dizer está consumado, o verdadeiro templo passou a ser você, passou a ser cada pessoa nesse mundo. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. E é por isso que você, sendo o templo, no momento em que você colocar a marca para dentro de si, você sai debaixo do jugo do Criador e vai para baixo do jugo do próprio anticristo, do próprio antimessias, que de acordo com a segunda carta aos Tessalonicenses, ele se assentará no templo de Deus, ou seja, num corpo físico também de um ser humano, de um homem. E aí o capítulo 24 de Mateus continua assim: estando assentado ao Monte das Oliveiras, chegaram-se ele e os seus discípulos em particular, dizendo: quando serão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em seu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ou eu sou ungido. A palavra Cristo pode se transliterar aí em ungido, se traduzir para ungido. Quantos desses falsos líderes você já escutou dizendo que é ungido do Criador, que é ungido de Deus? Então a gente percebe que essas coisas estão aí aparecendo para todos nós. Muitos dizendo aí: eu sou o Cristo. Na verdade, você não vê muitas pessoas, um ou outro apenas dizendo eu sou o Cristo, mas eu sou ungido. Você vê muitos deles dizendo. Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Ungido do Senhor é problema do Senhor. Ungido do Senhor não é problema teu. E ouvireis de guerras e rumores de guerras, e olhai e não vos assusteis. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fome e pestes e terremotos em variados lugares. Haverá epidemias, terremotos. Vimos aí na Croácia o que, em meio a tudo isso que está acontecendo aí nos nossos tempos,
vimos o que aconteceu. Você pode ver aí a matéria do Terra, que diz que tudo isso levou pânico lá na Croácia durante esse caos que estamos vivendo, né? E que aí os tremores de magnitude entre 5 a 5,5 na escala Richter sacudiram Zagreb nesse domingo, no dia 22 de março. E que eles mostram aí as pessoas lá também em período de confinamento, inclusive pessoas que estavam em hospitais, tiveram que sair correndo desesperadas, sem nem saber o que está acontecendo. Rumores de guerras tivemos aí no início do ano de 2020, na sequência já entrou tudo isso. E agora temos o que está acontecendo na Croácia em paralelo ao que acontece no mundo. As palavras de Cristo se cumprindo perfeitamente. Mas o que é que ele diz a respeito de tudo isso? Tudo isso será o início das dores. Que todas essas coisas são apenas o princípio das dores. Então é necessário que nós nos apeguemos ao verdadeiro Criador, peguemos aí o que temos ainda das Escrituras, que está nesse livro, nessa compilação de livros aí chamada Bíblia Sagrada, e tentemos ler e entender o contexto de tudo isso. Não esquecer dos princípios e ensinamentos de Cristo, o amor ao próximo nessas horas eu acho que é muito válido, principalmente nos tempos que estamos vivendo, e que muitas pessoas estão jogando tudo isso para trás, acumulando, estocando e esquecendo do seu próximo, que às vezes é menos abonado que o outro. Então, as pessoas estão aí realmente sendo testadas, e essa vida é um grande teste para todos nós. Eu acho muito válido a gente observar a situação do que está ocorrendo no mundo e fazer a comparação com tudo isso. E agora, no princípio das dores, nós vemos lá na China as pessoas de leve, de início, devagarzinho, começando a ser marcadas. Lá na China começa tudo isso mais uma vez, e em breve os países vão seguindo esse conceito, seguindo esse rumo, até chegar aqui no Brasil. E é necessário que você tenha conhecimento e entendimento para saber como lidar com essa situação, para não cair na grande armadilha dos senhores do mundo, da própria serpente, do próprio Ra-Satã e do próprio antimessias. Pois esses tempos, pelo menos na minha opinião, estão muito próximos, e o princípio de tudo isso nós já podemos ver aí debaixo de nossos olhos. Eu peço que você deixe seu comentário aqui nesse vídeo, me ajude no compartilhamento dessa mensagem, passe isso para frente. É importante que as pessoas comecem a enxergar um pouquinho dessa mensagem que eu estou tentando passar aqui para vocês, pois eu não sei até quando eu vou ficar aqui. Eu sei que uma hora ou outra o canal termina ou me tiram daqui, ou vai chegar um momento em que eu não vou mais fazer parte desse sistema, principalmente quando a implantação desse chip for obrigatória. Então, até lá, nós temos um tempo ainda de contato, um tempo ainda de convívio, mas enfim, nada disso durará para sempre. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.